Amsterdã, 1848. Ela foi acusada de roubar a obra-prima de seu marido morto. Ele, um duque surdo que a sociedade considerava acabado para a música. Ninguém acreditava que juntos poderiam desvendar um segredo escondido nas partituras, um segredo que poderia destruir impérios. Mas antes de chegarem à verdade, precisaram aprender a se comunicar em uma linguagem que não precisa de som. A linguagem das vibrações, dos olhares e de um amor que escuta mais alto que qualquer sinfonia. Esta é a história de como uma ópera esquecida mudou o destino de duas almas perdidas no silêncio. Uma história de justiça, paixão e sobre a coragem de estender a mão quando todos já viraram as costas. Se você ama romances que desafiam o impossível, inscreva-se no canal Diários da Nobreza e ative o sininho, porque aqui cada história é um segredo que merece ser ouvido. A névoa de Amsterdã na noite de 15 de outubro de 1848 não era comum. Era densa, amarelada pelos lampiões de gás que pontilhavam as ruas estreitas da cidade e carregava consigo o cheiro característico dos canais. Água estagnada misturada com o aroma de pão recém-assado que escapava das padarias fechadas. Nas janelas altas e estreitas das casas de tijolos vermelhos, velas tremulavam como olhos vigilantes observando cada carruagem que passava rumo ao Teatro Imperial. Iris van der Meer desceu da carruagem pública, segurando com força o embrulho de couro que continha seu trabalho da semana. 7 partituras copiadas à mão, cada nota transcrita com a precisão que apenas anos de treinamento musical podiam proporcionar. As pontas de seus dedos ainda estavam manchadas de tinta azul, a marca permanente de quem ganhava a vida copiando a arte de outros. Ela tentara limpar as mãos com suco de limão pela manhã, mas a tinta se recusava a sair completamente, como uma lembrança constante de sua queda. Há 1 ano e meio, ela não precisaria entrar pela porta lateral do teatro. Teria chegado em uma carruagem particular, com vestido novo e o braço do marido guiando-a pela entrada principal. Mas Peter estava morto. E com ele, todas as ilusões de que o talento seria suficiente para mantê-los à tona. O vestido que usava era de luto, como exigia a etiqueta, mas o tecido estava gasto. O xale sobre os ombros era fino demais para o frio que cortava a pele como vidro quebrado, mas era tudo o que possuía. Iris respirou fundo, sentindo o ar gelado queimar sua garganta e caminhou em direção à entrada dos artistas. O corredor dos fundos do Teatro Imperial cheirava a mofo e cera de vela. As paredes eram cobertas por um papel de parede que um dia fora vermelho, mas agora descascava em tiras como pele morta. Nos últimos 6 meses, aquele caminho humilhante havia se tornado sua rotina. Chegou à pequena sala onde o mestre de cópias recebia os trabalhos. O homem, um senhor de óculos redondos e dedos manchados de tinta como os dela, examinou as partituras com um olhar crítico. Impecável como sempre, Mevrouw van der Meer, disse ele, usando o tratamento formal que soava quase cruel. Ela não era mais a esposa de ninguém, apenas uma viúva que copiava música. Seu pagamento! Ele colocou algumas moedas sobre a mesa. Iris as contou rapidamente. Mal daria para comprar pão e carvão para a semana. Mas ela sorriu educadamente, agradeceu e guardou o dinheiro na pequena bolsa que carregava. A apresentação de hoje à noite é uma reposição de Bellini, comentou o mestre de cópias, enquanto organizava as partituras. Nada extraordinário, mas Madame Verlinden estará presente. Dizem que ela tem novidades a anunciar. O nome fez o estômago de Iris se revirar. Madame Saskia Verlinden, a proprietária do Teatro Imperial. A mulher que, 6 meses atrás, havia acusado publicamente Iris de ser uma ladra e uma fraude. Entendo. Foi tudo que Iris conseguiu responder.
sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Ela deveria ter ido embora imediatamente. Deveria ter descido aquele corredor de volta para a névoa e a solidão de seu pequeno apartamento. Mas algo a fez hesitar. Talvez fosse a música que começava a tocar no salão principal, o som dos violinos afinando. Ou talvez fosse a memória dolorosa de quando ela e Peter assistiam ópera juntos, quando a música era prazer e não apenas uma fonte de renda miserável. Iris subiu as escadas laterais que levavam aos camarotes vazios do terceiro andar. De lá, escondida nas sombras, poderia ver a apresentação sem ser vista, sem ser julgada. O teatro estava repleto. As damas da alta sociedade de Amsterdã brilhavam em seus vestidos de seda, joias capturando a luz dos candelabros. Os cavalheiros, em seus trajes impecáveis, conversavam em grupos enquanto a orquestra terminava de afinar. O ar estava pesado com o aroma de perfumes caros misturados com cera de vela e o leve odor de fumaça dos lampiões. Iris se encolheu na cadeira do camarote vazio, puxando o chale sobre os ombros. Daquela distância, podia fingir que ainda pertencia àquele mundo. Que ainda era alguém. A música começou. A voz da soprano preencheu o teatro com a área de abertura, doce e melancólica. Por um momento, Iris esqueceu a fome que apertava seu estômago. Esqueceu as mãos manchadas de tinta. Esqueceu que na manhã seguinte precisaria bater em mais portas procurando trabalho de cópia. O intervalo chegou rápido demais. A música cessou e o burburinho das conversas tomou conta do teatro. Iris estava pronta para se levantar e partir antes que alguém a notasse, quando ouviu vozes subindo as escadas. "Não posso acreditar que ela teve a audácia de aparecer aqui", disse uma voz feminina, alta e clara. Iris congelou. "Quem, querida?", respondeu outra voz. "A viúva Vandermeer. Ouvi dizer que ela estava nos fundos hoje, entregando cópias como uma simples copista. A mulher que roubou a ópera do próprio marido morto." O sangue de Iris gelou nas veias. "Que escândalo!", suspirou a segunda voz. "Madame Verlinden deveria proibi-la de pisar aqui. É uma afronta a todos nós." As vozes se afastaram, mas as palavras ficaram cravadas no peito de Iris como estilhaços de vidro. Ela levantou-se rapidamente, as mãos tremendo. Precisava sair, agora. Desceu as escadas laterais com passos apressados, o coração batendo descompassado. Mas ao invés de seguir pelo corredor dos fundos, acabou virando no corredor errado, aquele que levava ao foyer principal. E foi exatamente naquele momento, quando Iris atravessava o grande foyer de mármore, tentando chegar à saída, que o destino a empurrou para a frente. "Mevrouw Vandermeer." A voz cortou o ar como um chicote. Iris parou, o sangue fugindo de seu rosto. Virou-se lentamente. Madame Saskia Verlinden estava no centro do foyer, rodeada por um círculo de mecenas e artistas. Era uma mulher de 40 e poucos anos, alta, com cabelos escuros, presos em um penteado elaborado e um vestido de veludo verde escuro que custava mais do que Iris ganharia em um ano inteiro. "Que surpresa vê-la aqui", disse Saskia, sua voz suave, mas carregada de veneno. "Pensei que tivéssemos deixado claro que sua presença não é bem-vinda neste estabelecimento." O foyer inteiro silenciou. Todas as cabeças se viraram. Iris sentiu dezenas de olhos sobre ela, julgando, condenando. "Eu apenas vim entregar cópias, madame", Iris conseguiu dizer, sua voz soando pequena demais no grande salão de mármore. Já estava de saída. "Cópias", repetiu Saskia com um sorriso frio. Que ironia! A mulher que roubou a obra-prima de seu falecido marido para vendê-la a teatros estrangeiros, agora ganha a vida, copiando o trabalho honesto de outros. Murmúrios explodiram ao redor. Iris sentiu o chão vacilar sob seus pés. "Eu não roubei nada", disse ela,
tentando manter a voz firme. A ópera de meu marido desapareceu após sua morte. Eu não a vendi. Então onde está ela? Perguntou Saskia, dando um passo à frente. Uma obra completa, anos de trabalho, simplesmente desapareceu e logo após sua morte conveniente. Conveniente? A palavra saiu de Iris como um grito sufocado. Meu marido morreu de tuberculose. Ele morreu nos meus braços, tossindo sangue, porque não tínhamos dinheiro para tratamento adequado. Não há nada de conveniente nisso. O silêncio que se seguiu foi opressor. Saskia a observava com olhos frios, calculistas. Dor não é desculpa para a desonestidade, disse ela finalmente. Você enganou mecenas, manchou a reputação deste teatro e insultou a memória de artistas verdadeiros. Sugiro que saia imediatamente e não volte. Iris quis responder. Quis gritar a verdade, que alguém havia roubado o trabalho de Peter, que ela era a vítima. Mas as palavras morreram em sua garganta. O que adiantaria? Ninguém acreditaria nela. Ninguém nunca acreditava. Ela deu um passo para trás, depois outro. Seu calcanhar pisou na barra de seu próprio vestido e ela tropeçou, caindo no mármore frio. O som ecoou pelo foyer. Risadas abafadas, sussurros cruéis. Iris levantou-se rapidamente, as mãos tremendo, o rosto queimando de humilhação. Virou-se para correr em direção à saída, a visão turva de lágrimas que se recusava a derramar na frente deles. Mas ao invés da porta principal, acabou entrando em um corredor lateral, escuro e estreito. Seus passos ecoavam nas paredes de pedra. Ela apoiou a mão contra a parede fria, tentando respirar, tentando não desmoronar completamente. E foi ali, naquele corredor esquecido, que ela o viu. Havia um homem parado no fim do corredor. Era alto, ombros largos, sob um casaco de corte perfeito em tom azul marinho escuro. O cabelo loiro acinzentado estava impecavelmente penteado, e quando ele virou levemente o rosto, Iris pôde ver o perfil marcante. Iris tentou passar por ele em silêncio, mas seus passos apressados fizeram as tábuas do assoalho rangerem. O homem se virou em sua direção. "Quem é você?", disse ele, sua voz grave e bem modulada, com um sotaque refinado de raia. Iris parou, o coração ainda disparado da humilhação no foyer. Ela abriu a boca para responder. "Iris Vandermeer", ela conseguiu responder, sua voz ainda trêmula. "Desculpe, eu me perdi." Iris notou o modo como seus lábios se moveram ligeiramente, como se estivesse repetindo mentalmente as palavras que ela havia dito. "Fale mais uma vez", ordenou ele, mas não havia crueldade no tom, apenas a firmeza de alguém acostumado a ser obedecido. E mais devagar. Compreensão atingiu Iris como um raio. Ele não podia ouvi-la. Estava lendo seus lábios. Ela deu 2 passos à frente, posicionando-se onde a luz fraca do lampião do corredor iluminava seu rosto. Repetiu, articulando cada palavra com cuidado. "Iris Vandermeer, eu me perdi." "Cornelis Van Hoorn, Duque de Zeeland", apresentou-se ele, fazendo uma leve reverência. "E você não está perdida, está fugindo." As palavras eram uma afirmação, não uma pergunta. Iris sentiu o rosto corar novamente. "Eu não..." Seus passos estavam rápidos demais para serem de alguém que simplesmente se perdeu, interrompeu ele. "E você está tremendo, não de frio, apesar deste corredor ser gelado, de algo mais." Ele deu um passo em direção a ela e Iris percebeu o quão perto precisavam estar para que ele lesse seus lábios adequadamente, perto demais para estranhos, perto o suficiente para que ela pudesse ver as linhas finas ao redor de seus olhos. "O que aconteceu?", perguntou ele, e havia algo na voz dele, uma preocupação genuína que Iris não esperava de um duque. "Nada que importe", respondeu ela, desviando o olhar. "Olhe para mim quando falar", disse ele, sem rispidez. "Não posso ouvir você, Mevrouw Vandermeer. Só posso ver."
Iris forçou-se a encará-lo novamente. Fui humilhada publicamente. Mas não é novidade. Por quem? Madame Verlinden, a dona do teatro. Algo mudou na expressão dele. As sobrancelhas se franziram levemente. Por quê? Iris hesitou. Por que estava contando isso a um estranho? Mas havia algo em estar ali, naquele corredor escuro, falando com alguém que não podia realmente ouvi-la, que fazia tudo parecer menos real. Como se as palavras não tivessem peso. Ela me acusa de ter roubado a ópera do meu falecido marido para vendê-la, disse Iris, cada palavra articulada com cuidado. Diz que sou uma ladra e uma fraude. E você é? A pergunta era direta, quase brutal, mas os olhos dele não a julgavam. Apenas observavam. Não, disse Iris com firmeza, mas ninguém acredita em mim. O Duque ficou em silêncio por um momento, estudando seu rosto com uma intensidade que fazia Iris se sentir completamente exposta. Então, para sua surpresa, ele estendeu a mão e tocou levemente o pulso dela. Não em um gesto romântico, mas analítico. Seu polegar pressionou onde a pulsação batia rápida. Seu coração está acelerado, observou ele. Mas a pulsação é constante. Medo, não culpa. Ele soltou seu pulso e deu um passo para trás. Você tem mãos de musicista, disse ele, pegando uma das mãos dela antes que ela pudesse reagir e virando-a para examinar as pontas dos dedos. Calos de cordas? Não. De teclas, piano, mas também tem tinta, azul, tinta de copista. Iris puxou a mão de volta, o coração disparando por razões completamente diferentes agora. Como ele podia saber tanto apenas por tocar? Quem é você? Perguntou ela. Já disse, Cornelis Van Horn. Não. Quem você realmente é? Um sorriso surgiu nos lábios dele, pequeno, mas genuíno. Alguém que entende de ser julgado por algo que está além do seu controle. E alguém que, neste momento, está extremamente interessado em sua história. Ele se virou, pegando algo do bolso interno de seu casaco. Um cartão. Estendeu para ela. Venha à minha casa amanhã às 14h. Este endereço. Traga qualquer partitura que seu marido tenha deixado. Ou cópias, se não tiver originais. Por quê? Perguntou Iris, confusa. Por quê? Disse ele, e havia algo de perigoso em seu sorriso agora. Eu tenho razões para acreditar que a ópera de seu marido pode conter algo muito mais valioso do que música. E se eu estiver certo, Madame Verlinden tem muito mais a esconder do que você imagina. Iris segurou o cartão, sentindo o papel pesado entre seus dedos. E se eu for? Então faremos um acordo, disse o Duque, começando a caminhar de volta pelo corredor. Ele se movia com confiança apesar da surdez, contando passos, memorizando o espaço. Eu uso minha influência para descobrir quem realmente roubou a obra de seu marido e você me ajuda a decifrar algo que ninguém mais pode. Ele parou na saída do corredor, virando-se uma última vez. Ah, e Mevrouw van der Meer, quando vier amanhã use a entrada principal. Nada de portas de serviço, não na minha casa. E com isso ele desapareceu na escuridão do corredor, deixando Iris sozinha, tremendo, com o cartão apertado em sua mão e algo que ela não sentia há muito tempo queimando em seu peito. Esperança. A mansão do Duque de Zeeland ficava no Herengracht, o canal mais prestigiado de Amsterdã, onde as casas eram tão altas e estreitas que pareciam tentar tocar o céu. Iris parou diante do portão de ferro forjado às 14h em ponto, como havia sido instruída. Em sua bolsa de couro gasto, carregava 3 partituras que havia conseguido recriar de memória, fragmentos da obra de Peter que ela guardara na mente antes que tudo desaparecesse. Usava seu único vestido decente, um azul escuro de lã que pertencera à sua mãe. Não era novo, mas estava limpo e bem passado. Ela havia passado a manhã inteira em dúvida, caminhando de um lado para o outro em seu pequeno apartamento. Ir significava aceitar ajuda.
Aceitar ajuda significava dívida. E dívidas ela aprendera da forma mais dolorosa possível, sempre tinham um preço. Mas a alternativa era continuar copiando partituras até seus dedos sangrarem, até a memória de Peter ser completamente enterrada sob as mentiras de Saskia Verlinden. E havia algo mais, algo que ela mal ousava admitir para si mesma. A curiosidade ardente sobre aquele homem que a olhara como se ela fosse um enigma digno de ser decifrado. Um criado abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, com uma postura estranhamente assimétrica. Apoiava-se pesadamente na perna esquerda e Iris percebeu que a direita terminava em uma prótese de madeira. "Mevrouw van der Meer?" perguntou ele com um sorriso caloroso que contrastava com a formalidade do ambiente. "Sim. Jan, para servi-la. O Duque a espera na biblioteca. Por favor, siga-me." Iris atravessou o corredor de entrada, incapaz de não observar tudo com olhos arregalados. O chão era de mármore preto e branco em padrão de tabuleiro de xadrez. Pinturas de mestres holandeses cobriam as paredes, cenas marítimas com navios lutando contra tempestades. Mas o que mais chamou sua atenção foi a ausência de tapetes. Cada superfície era dura, sonora, propositalmente. "Ele precisa sentir os passos", disse Jan, notando seu olhar. Tapetes abafam as vibrações. Aqui, tudo ressoa. Subiram uma escada larga e Iris podia sentir como cada passo ecoava pela estrutura da casa. Era como estar dentro de um instrumento musical gigante. Jan parou diante de uma porta dupla de madeira escura. "Uma palavra de conselho, Mevrouw. O Duque pode não ouvir, mas não cometa o erro de pensar que ele não percebe tudo. Ele vê o que outros ignoram." O criado abriu as portas. "Minha senhora chegou, Vossa Excelência." A biblioteca era imensa. Prateleiras de livros subiam até o teto alto. Uma escada rolante permitia acesso aos volumes superiores. Mas não era a coleção impressionante de livros que capturou a atenção de Iris. Era o que ocupava o centro da sala. Um piano de cauda enorme, de madeira escura polida até brilhar, e ao lado dele, embutido no chão de madeira, havia uma estrutura de metal que parecia um diapasão gigante, com tubos de cobre que se estendiam por baixo das tábuas do assoalho. O Duque estava de pé ao lado do piano, uma das mãos apoiada levemente sobre a tampa. Ele usava um colete de brocado cinza sobre camisa branca, sem casaco. As mangas arregaçadas até os cotovelos. Era uma informalidade que Iris não esperava de um aristocrata. Ela deu 3 passos deliberados em direção a ele. O som dos saltos contra a madeira reverberou pela sala. Cornelis se virou na direção exata dela, um sorriso satisfeito nos lábios. "Pontual. Aprecio isso." Ele gesticulou para uma cadeira próxima à janela. "Sente-se e me mostre o que trouxe." Iris obedeceu, retirando as partituras de sua bolsa e colocando-as sobre a pequena mesa entre eles. Cornelis não as pegou imediatamente. Aproximou-se, parando a apenas 1 passo de distância, perto demais para conforto social, mas necessário para que pudesse ler seus lábios. "Antes de começarmos", disse Iris, forçando-se a encará-lo, "preciso entender. Por que um duque está interessado na ópera de um compositor desconhecido que morreu na pobreza?" "Porque", respondeu Cornelis, "essa ópera não é o que parece, e seu marido suspeito descobriu isso antes de morrer." Ele finalmente pegou as partituras, mas não olhou para as notas. Passou os dedos pelas bordas do papel, sentindo a textura, o peso. "Estas são cópias recentes. Sua caligrafia." "Sim, os originais desapareceram após a morte de Peter." "Conveniente." O tom não era acusatório, apenas observacional. Ele finalmente abriu a primeira partitura, seus olhos percorrendo as páginas com uma velocidade surpreendente.
Você conhece a história do comércio marítimo holandês? A mudança de assunto a pegou desprevenida. Não muito. Então deixe-me educá-la. Cornelis moveu-se até uma grande mesa no canto da biblioteca onde mapas estavam espalhados. Iris o seguiu. Há uma guerra não declarada acontecendo nos mares. Rotas comerciais, cargas de especiarias, sedas, ópio, fortunas sendo construídas e destruídas. E quando há tanto dinheiro envolvido, há corrupção. Ele apontou para um mapa marcado com rotas em tinta vermelha. Alguém está vendendo informações sobre nossos navios para competidores. Datas de partida, cargas, rotas exatas. 3 dos meus navios foram interceptados nos últimos 2 anos. Não por piratas comuns, mas por competidores que sabiam exatamente onde estar e quando. E o que isso tem a ver com a ópera de Peter? Cornelis pegou outra partitura de uma pilha em sua mesa, esta muito mais antiga, amarelada. Há 6 meses, confisquei esta partitura de um navio que estava contrabandeando informações para a Prússia. À primeira vista, parece uma simples área italiana. Mas quando você isola certas notas, certos padrões, elas formam coordenadas, latitude e longitude, datas codificadas em compassos. Ele colocou a partitura antiga ao lado das cópias de Iris. Seu marido era cartógrafo antes de se dedicar à música, não era? Iris piscou, surpresa. Como você sabe? Pesquisei. Peter van der Meer trabalhou para a Companhia das Índias Orientais, mapeando rotas de Java. Ele entendia de navegação, de códigos, de coordenadas. E então, subitamente, abandonou tudo para compor uma ópera. Por quê? Ele disse que a música era sua verdadeira paixão, que precisava criar algo belo antes de morrer. Disse Cornelis, aproximando-se novamente dela, forçando-a a olhar em seus olhos. Ele descobriu algo naqueles mapas, algo que precisava ser escondido em uma forma que ninguém suspeitaria. Música. O coração de Iris acelerou. Você está dizendo que Peter estava envolvido em contrabando? Estou dizendo que seu marido pode ter tropeçado em uma conspiração e tentou deixar evidências da única forma que sabia, através da música. E alguém o silenciou antes que pudesse terminar. E Peter morreu de tuberculose. Eu o vi definhar por meses. Tuberculose que surgiu subitamente depois que ele começou a frequentar certos teatros, certos círculos. Você já se perguntou como um homem saudável que navegara os mares subitamente adoeceu? Iris sentiu o chão oscilar sob seus pés. Você está insinuando que ele foi envenenado? Estou dizendo que há formas de simular doenças. Arsênico em pequenas doses causa sintomas similares à tuberculose. Tosse, fraqueza, sangue nos pulmões. Não. Iris levantou-se bruscamente, afastando-se dele. Não, Peter era gentil, honesto. Ele jamais se envolveria em algo criminoso. Concordo, mas homens honestos são os alvos perfeitos, fáceis de manipular, fáceis de silenciar quando descobrem demais. Lágrimas queimaram nos olhos de Iris, mas ela as forçou de volta. Por que está me contando isso? O que você quer de mim? Cornelis suspirou e, pela primeira vez desde que ela entrara, sua expressão suavizou. Preciso que você faça algo que ninguém mais pode. Preciso que você recrie a ópera inteira de memória, cada nota. E então, preciso que me ensine a senti-la. Sentir? Ele caminhou até o piano, colocou ambas as mãos sobre a tampa. Venha aqui. Iris hesitou, mas algo no tom de comando dele a fez obedecer. Aproximou-se do piano. Toque algo. Qualquer coisa. Eu não sou uma pianista de concerto. Não pedi perfeição, pedi música. Iris sentou-se no banco, as mãos pairando sobre as teclas. Que tocar! Sua mente estava turbilhonada demais. Finalmente começou com algo simples, uma peça de Bach que Peter amava. As notas fluíram, suaves e melancólicas.
Cornelis se moveu ao redor do piano, colocando as mãos espalmadas sobre a superfície de madeira. Seus olhos se fecharam, e então, para o choque absoluto de Íris, ela viu uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Ela continuou tocando, incapaz de parar, observando-o. A mandíbula dele estava tensa, as mãos pressionadas com força contra a madeira, todo o seu corpo imóvel, exceto pela respiração irregular. Quando a última nota desvaneceu, Íris tirou as mãos das teclas como se elas queimassem. Excelência! Cornelis não abriu os olhos imediatamente. Quando o fez, estavam vermelhos. Desculpe, disse ele, sua voz rouca. Faz 3 anos desde que pude realmente sentir música assim. As vibrações através do metal no chão me dão ecos, fragmentos. Mas isto... Ele bateu levemente no piano. Isto é diferente. É como se as notas vivessem dentro da madeira. Íris não sabia o que dizer. Havia uma vulnerabilidade crua nele que fazia sua garganta apertar. Como você perdeu sua audição? Perguntou ela suavemente. Os olhos dele finalmente a encontraram. Sabotagem. Eu estava no convés do meu navio principal durante uma tempestade. Alguém plantou pólvora nos barris de lastro. A explosão matou 4 homens e me deixou com ouvidos permanentemente destruídos. Ele tocou levemente a lateral de sua cabeça. Os médicos disseram que foi sorte eu ter sobrevivido. Não me senti sortudo por muito tempo. Quem fez isso? Um homem chamado Frederick Haas, meu ex-sócio comercial. Ele queria meus contratos, minhas rotas. Achou que me eliminar seria mais fácil do que competir honestamente. Eu sobrevivi, mas ele fugiu antes que pudesse ser preso. Agora ele opera nas sombras, coordenando essa rede de contrabando. E você acha que Saskia Verlinden está envolvida com ele? Tenho certeza. O Teatro Imperial é o ponto central. Partituras são distribuídas para teatros em toda a Europa. Mensageiros perfeitos. Quem suspeitaria de música? Cornelis se aproximou dela novamente e desta vez Íris não recuou. Ele era alto o suficiente para que ela precisasse inclinar a cabeça para encará-lo adequadamente. Então aqui está minha proposta, Mevrouw van der Meer. Você passa os próximos dias aqui, nesta casa, recriando a ópera de seu marido nota por nota. Eu forneço tudo o que você precisa. Papel, tinta, comida, segurança. E enquanto você trabalha, eu investigo quem realmente roubou os originais e por quê. E em troca, quando tivermos todas as evidências, você me acompanha a eventos sociais. O concerto privado na casa de Madame Verlinden é em 3 dias. Precisamos estar lá juntos como consultora musical e patrono. Ela precisa acreditar que você está sob minha proteção agora. Isso vai causar um escândalo enorme. Deixe que falem. Eu tenho título suficiente para ignorá-los. E você tem coragem suficiente para enfrentá-los. Íris olhou para o piano, para as partituras espalhadas, para aquele homem impossível que havia quando ninguém mais se importava em olhar. Por que está fazendo isso? Perguntou ela. Você poderia contratar qualquer musicista, qualquer detetive. Por que eu? Cornelis ficou em silêncio por um longo momento. Então, com uma honestidade brutal, disse: porque você entende de perda, de ser julgado por algo que não fez. E porque, quando você toca piano, as vibrações têm uma qualidade diferente. Não é apenas técnica, é emoção pura. E eu preciso dessa emoção para decifrar o que há na ópera do seu marido. Padrões matemáticos eu posso encontrar sozinho. Mas a intenção por trás das notas, para isso preciso de você. Ele estendeu a mão, não para apertar, mas com a palma para cima, em oferta. Então, temos um acordo? Íris olhou para a mão dele. Mãos de trabalhador, apesar do título. Calos de cordas de navio, cicatrizes de uma vida que não era apenas privilégio. Se aceitasse, entraria em um mundo perigoso.
conspirações, contrabando, possíveis assassinatos. E aquele homem era um risco em si mesmo. Um risco para sua segurança e, mais assustador ainda, para o coração que ela havia prometido nunca mais abrir. Mas Peter merecia a verdade, e ela merecia sua vida de volta. Iris colocou sua mão na dele. Temos um acordo. Os dedos dele se fecharam ao redor dos dela, firmes e quentes. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Então, Cornelis sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, que transformou completamente seu rosto. Ótimo. Jan irá preparar um quarto para você. Começamos amanhã cedo. Ele soltou sua mão, mas não antes de passar o polegar levemente sobre o pulso dela, sentindo a pulsação. Seu coração está acelerado novamente. Ainda com medo? Não, disse Iris, surpresa ao perceber que era verdade. Não mais. 3 dias se passaram em um turbilhão de música e revelações. Iris trabalhava na biblioteca de manhã à noite, reconstruindo a ópera de Peter da memória, tocando trechos para Cornelis enquanto ele ficava com as mãos no piano, sentindo, analisando. Jantavam juntos todas as noites, conversas que começavam sobre códigos musicais, mas inevitavelmente derivavam para coisas mais pessoais. A proximidade era perigosa. Cada vez que precisavam falar, ela tinha que ficar perto o suficiente para que ele lesse seus lábios. E havia momentos em que ela tocava e ele colocava as mãos não apenas no piano, mas sobre as dela, sentindo o movimento dos dedos, o ritmo, a pressão. Momentos em que a respiração de ambos ficava irregular e nenhum dos dois sabia mais se estavam trabalhando ou fazendo algo completamente diferente. Na noite antes do concerto na casa de Verlinden, Iris terminou de transcrever a última página da ópera. Suas mãos doíam, manchadas de tinta azul até os pulsos. Ela se levantou da escrivaninha, arqueando as costas cansadas. Cornelis estava na janela, observando os canais lá embaixo, mesmo que não pudesse realmente vê-los com clareza. A luz do lampião de gás da rua desenhava seu perfil em tons dourados e sombras. Iris se aproximou dele, tocando levemente seu ombro para alertá-lo de sua presença. Ele se virou. Terminei, articulou ela. Algo passou pelo rosto dele. Alívio? Decepção. Então amanhã descobriremos a verdade. Estou com medo, admitiu Iris. E se Peter realmente estivesse envolvido em algo terrível? E se eu descobrir que o homem que amei não era quem eu pensava? Cornelis segurou seu rosto com ambas as mãos, forçando-a a encará-lo. Então você lidará com isso, porque você é mais forte do que pensa. Você atravessou um foyer cheio de pessoas que te odiavam. Você aceitou entrar nesta casa quando tinha todos os motivos para não confiar em mim. Você sobreviveu à morte do homem que amava e ainda encontrou forças para recriar sua música. Você é, Iris Vandermeer, extraordinária. As mãos dele ainda enquadravam seu rosto, os polegares traçando suavemente suas maçãs do rosto. Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor dele, ver as pequenas manchas mais escuras em seus olhos azuis. Excelência, sussurrou ela, esquecendo por um momento que ele não podia ouvi-la. Mas ele viu as palavras se formarem em seus lábios. Cornelis. Quando estamos sozinhos é apenas Cornelis. O coração de Iris batia tão forte que ela tinha certeza de que ele poderia senti-lo através das vibrações no ar. Ele se inclinou mais perto, sua testa quase tocando a dela. Diga que eu estou errado, disse ele, sua voz rouca. Diga que isto é apenas trabalho, apenas um acordo comercial, e eu recuo imediatamente. Iris abriu a boca para dizer exatamente isso, para manter a segurança de seu coração viúvo. Mas as palavras que saíram foram completamente diferentes. Você não está errado. E então ele a beijou. Não foi gentil. Foi a fome de 3 anos de solidão colidindo com a dela.
As mãos dele desceram para sua cintura, puxando-a contra ele, enquanto as dela se enterravam em seus cabelos. Ela não sabia se estava respirando ou se importava. Sabia apenas que cada ponto onde seus corpos se tocavam queimava, que ela queria mais, que tinha morrido há 1 ano com Peter e estava subitamente, milagrosamente, viva novamente. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Cornelis pressionou sua testa contra a dela. "Isto complica tudo", disse ele. "Eu sei. Ainda pode recuar. Depois de amanhã, quando tivermos as provas, você estará livre." Iris segurou o rosto dele como ele tinha segurado o dela, forçando-o a olhar em seus olhos. "Eu não quero estar livre de você." Ele sorriu, um sorriso devastador que a fez entender por que homens fortes o temiam e mulheres o desejavam. "Bom, porque eu também não quero, mas precisamos ser cuidadosos. Haas não hesitará em usá-la contra mim se descobrir o quanto você significa." "Quanto eu significa?" Cornelis beijou sua testa suavemente. "Muito mais do que é sensato ou seguro. Agora vá descansar. Amanhã à noite enfrentaremos lobos em suas tocas. E vou precisar que você seja brilhante." Iris assentiu, afastando-se relutantemente, mas na porta virou-se uma última vez. Ele já estava de volta à janela, uma mão no vidro frio, perdido em pensamentos. Ela subiu para seu quarto, o coração ainda disparado, os lábios ainda formigando. Deitou-se na cama macia, tão diferente do colchão fino de seu apartamento, e tocou os lábios com os dedos. Estava apaixonada por um duque surdo que a via como ninguém mais via. E amanhã teriam que encarar uma sala cheia de inimigos juntos, pretendendo ser apenas patrono e musicista. Mas segredos ela estava aprendendo, tinham uma forma de escapar das sombras, especialmente quando escondidos em música. Lá embaixo, na biblioteca, Cornelis abriu a partitura completa que Iris havia transcrito. Sob a luz fraca da vela, começou a procurar os padrões que tinha certeza que estavam lá. E encontrou algo que fez seu sangue gelar. As coordenadas escondidas nas notas não mapeavam rotas de navios, mapeavam encontros, datas, nomes codificados. E o nome mais frequente, escondido no refrão principal da ópera, era um que ele conhecia bem. Saskia Verlinden não era apenas uma cúmplice. Ela era a mente por trás de tudo. E o concerto de amanhã não era apenas uma apresentação musical. Era uma armadilha. Iris acordou antes do amanhecer com um nó no estômago. A luz cinzenta da madrugada filtrava-se através das cortinas pesadas de seu quarto na mansão do Duque, e por um momento ela esqueceu onde estava. Então, a memória voltou como uma onda. O beijo, as revelações, o concerto que os esperava naquela noite. Vestiu-se com cuidado, escolhendo o vestido que Cornelis havia mandado fazer para ela. Seda azul petróleo, o tecido mais fino que já tocara, com bordados discretos em fios de prata ao longo da gola e punhos. Era um vestido que dizia: "Eu pertenço aqui", uma armadura contra as línguas afiadas que os aguardavam. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Cornelis já na biblioteca, as partituras espalhadas sobre a grande mesa. Ele usava colete preto e camisa branca, os cabelos ainda úmidos do banho matinal. Não a ouviu entrar. Então ela bateu levemente no chão com o salto 3 vezes. Ele se virou, e o sorriso que iluminou seu rosto ao vê-la fez o coração de Iris disparar. "Você está linda", disse ele aproximando-se, mas então a expressão dele se tornou séria. "Precisamos conversar sobre o que descobri ontem à noite." Iris sentiu o medo apertar sua garganta. "O que é?" Cornelis a guiou até a mesa, apontando para as partituras onde havia marcado várias sequências de notas com tinta vermelha. Seu marido não estava apenas documentando rotas de contrabando, ele estava mapeando algo muito maior. "Olhe aqui." Ele apontou para uma sequência no segundo ato.
Estas notas, quando convertidas em números, usando o código naval padrão, formam datas: 15 de outubro, 23 de novembro, 1º de dezembro. Datas do quê? De transferências de poder, acordos secretos. Peter descobriu que Saskia Verlinden não está apenas facilitando o contrabando, ela está coordenando a venda de segredos militares holandeses para a Prússia. Informações sobre nossas defesas costeiras, nossos arsenais, nossos planos de expansão colonial. Ele sentiu o sangue fugir de seu rosto. Isso é traição, isso é punível com morte, completou Cornelis. E seu marido descobriu porque estava transcrevendo uma partitura antiga que encontrou em um leilão. Uma partitura que Saskia escreveu há 20 anos, quando ainda era uma jovem compositora. Ele reconheceu o padrão, começou a investigar e foi morto por isso. A voz de Iris saiu como um sussurro quebrado. Cornelis segurou suas mãos, apertando com firmeza. Não temos provas ainda. Mas esta ópera que você recriou é a evidência que precisamos. E hoje à noite, no concerto, Frederick Haas estará lá. Ele é o intermediário entre Saskia e os prussianos. Planejam usar a apresentação musical para fazer uma grande transação. Partituras serão acidentalmente trocadas. Informações valiosas sairão do país escondidas em páginas de música. Então, por que vamos? Se é uma armadilha, porque é a nossa única chance de pegá-los em flagrante. Eu já contatei autoridades em quem confio. Mas precisam de evidências sólidas. E você, Iris, é a única pessoa que pode identificar se as partituras que serão distribuídas hoje à noite contêm os códigos. Como? Não sou especialista em criptografia. Não precisa ser. Você tem algo mais valioso. Você memorizou cada nota da ópera original. Se as partituras distribuídas hoje diferirem do que você recriou, saberemos que foram adulteradas para incluir novos códigos. Iris afastou-se dele, as mãos tremendo. Você está me pedindo para arriscar minha vida? Estou. Cornelis não tentou suavizar a verdade. E se recusar, eu entenderei. Posso deixá-la em um lugar seguro, longe de tudo isso. E você? Você irá sozinho? Se necessário. Iris olhou para as partituras, para aquelas notas que Peter havia escrito, para o trabalho que custara sua vida. Pensou no homem gentil que lhe ensinara a ver beleza em progressões de acordes, que morrera tossindo sangue em seus braços enquanto sussurrava que a amava. Não, disse ela, virando-se para encarar Cornelis com determinação renovada. Eu vou. Peter merece justiça, e eu mereço a verdade. Cornelis a estudou por um longo momento, então assentiu lentamente. Então precisamos nos preparar. E Iris? Ele tocou seu rosto gentilmente. Não importa o que aconteça hoje à noite, você fica perto de mim. A mansão de Saskia Verlinden, no Kaisersgracht, era ainda mais opulenta que a do duque. Candelabros de cristal pendiam de tetos pintados com cenas mitológicas, e o ar estava espesso, com perfume de lírios brancos que lotavam cada superfície disponível. Um quarteto de cordas tocava no canto do grande salão, e convidados circulavam em seus melhores trajes, conversas em francês e alemão misturando-se ao holandês. Quando Iris e Cornelis foram anunciados, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhos se voltaram para a viúva desgraçada no braço do duque de Zeeland. Saskia estava no centro do salão, um vestido verde esmeralda realçando seus cabelos escuros. Por um momento, algo passou por sua expressão, surpresa genuína, talvez até medo, mas rapidamente se recompôs, substituindo-a por um sorriso frio. Excelência, disse ela, aproximando-se com uma reverência calculada. Que honra inesperada! E vejo que trouxe companhia interessante. Madame Verlinden, respondeu Cornelis, sua voz educada, mas com uma borda afiada.
Mevrouw van der Meer está me ajudando com minha coleção de partituras raras. Pensei que apreciaria conhecer alguns dos músicos que farão a apresentação desta noite. Os olhos de Saskia se estreitaram quase imperceptivelmente. Naturalmente, a música sempre foi minha paixão. Iris forçou-se a manter a postura ereta, ignorando os sussurros que já começavam a se espalhar pela sala. Cornelis manteve a mão firme em suas costas, um lembrete constante de sua presença. Ouvi dizer que a apresentação desta noite incluirá uma peça muito especial, disse Cornelis casualmente. Uma estreia. De fato, uma obra que redescobri recentemente, de um compositor há muito esquecido. O sorriso de Saskia era veneno puro. Acho que Mevrouw van der Meer pode até reconhecer o estilo. Antes que Iris pudesse responder, um homem se aproximou do grupo. Era alto, cabelos castanhos penteados para trás, roupas caras, mas com um ar de quem estava mais confortável em tavernas do que em salões. Seus olhos, quando encontraram os de Cornelis, brilharam com algo que parecia triunfo. Duque de Zeeland, disse o homem com um sotaque ligeiramente germânico. Que prazer revê-lo. Já faz quanto tempo? 3 anos? O corpo inteiro de Cornelis se tensionou. Iris sentiu os dedos dele cravarem levemente em suas costas. Frederick Haas, disse Cornelis, sua voz perigosamente calma. Não sabia que estava de volta à sociedade educada. Pensei que ainda estivesse fugindo de acusações de sabotagem e tentativa de homicídio. Murmúrios chocados explodiram ao redor deles. Saskia ficou visivelmente pálida. Haas, no entanto, apenas sorriu. Acusações que nunca foram provadas, Excelência. Acidentes acontecem no mar, principalmente quando se navega com tanta arrogância. Arrogância não planta pólvora em barris de lastro. A tensão no ar era tão espessa que Iris mal conseguia respirar. Ela viu Jan, o assistente de Cornelis, posicionado estrategicamente perto da porta, a mão direita dentro do casaco. Guardas, armas. Saskia bateu palmas abruptamente, o som cortando a tensão. Senhores, por favor, este é um evento cultural, não um tribunal. Guardemos as animosidades para ocasiões mais apropriadas. Ela gesticulou para o salão adjacente onde cadeiras estavam arranjadas para a apresentação. Os músicos estão prontos. Vamos! A multidão começou a se mover. Cornelis segurou o braço de Iris, forçando-a a olhar para ele. Algo está errado, leu ele em seus lábios. Haas não deveria estar tão confiante. Ele sabe que estamos aqui. Ele quer que estejamos. O que fazemos? Continuamos. Mas muito cuidado. Eles se sentaram nas fileiras do meio, Cornelis posicionando-se de forma que pudesse ver tanto o palco quanto as portas. Iris notou que suas mãos estavam tensas nos braços da cadeira, os nós dos dedos brancos. A apresentação começou. Uma soprano subiu ao pequeno palco e começou a cantar. A voz era linda, a orquestra impecável, mas Iris não conseguia se concentrar na performance. Seus olhos continuavam voltando para Saskia, sentada na primeira fileira, e para Haas, que estava encostado na parede do fundo, observando tudo com interesse predatório. Então veio a peça principal, a ópera. Desde a primeira nota, Iris soube. Seu coração despencou. As notas estavam erradas. Não completamente, a melodia principal era a mesma, mas havia alterações sutis. Semitons deslocados, pausas adicionadas, um acorde aqui e ali que não deveria existir. Ela apertou a mão de Cornelis com força. Ele olhou para ela e ela articulou silenciosamente. Está diferente. Eles mudaram. A mandíbula dele se apertou. Ele se levantou abruptamente, puxando-a com ele. Cabeças se viraram, mas ele ignorou, guiando-a rapidamente em direção à porta lateral. Mas Haas já estava lá, bloqueando a passagem. Saindo tão cedo, Excelência,
disse ele, sua voz baixa e ameaçadora. A apresentação mal começou. Saia da frente, disse Cornelis, sua voz mortal. Receio que não possa fazer isso. Veja, você tem algo que não deveria. Partituras com informações que certas pessoas pagariam muito para manter escondidas. As autoridades já foram alertadas. Estão a caminho. Haas riu. Ah, sim, seus amigos na guarda. Que pena que receberão informações de última hora sobre uma ameaça em outro lugar da cidade. Muito ocupados para responder a um simples concerto. Cornelis deu um passo à frente, mas Haas abriu o casaco levemente, revelando o cabo de uma pistola. Não seja tolo. A senhorita Vandermeer não merece morrer por sua teimosia. O sangue de Iris gelou, mas antes que qualquer um pudesse se mover, Jan apareceu atrás de Haas, algo pressionado contra suas costas. Nem o senhor merece escapar novamente, disse Jan calmamente. Largue a arma, devagar. Por um momento, tudo ficou suspenso. Então Saskia subiu ao palco, parando a música com um gesto. Basta, disse ela, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Basta de mentiras, basta de sangue. Ela olhou diretamente para Iris e havia algo quebrado em seus olhos. Você quer a verdade, Mevrouw Vandermeer? Então a terá. Sim, eu escrevi aquela ópera. Há 20 anos, quando ainda era jovem e ingênua, o suficiente para acreditar que talento importava. Um maestro a roubou, apresentou-a como sua e destruiu minha carreira antes que começasse. Passei 2 décadas construindo poder suficiente para recuperá-la. Então, por que culpar Peter? Gritou Iris. Ele não tinha nada a ver com isso. Porque seu marido descobriu o que eu havia me tornado para sobreviver. A voz de Saskia quebrou. Ele encontrou a partitura original em um leilão, reconheceu minha assinatura escondida nas margens. Começou a fazer perguntas. E sim, Haas sugeriu silenciá-lo permanentemente. Mas eu não quis morte, apenas afastá-lo, fazê-lo parecer doente, fraco demais para continuar investigando. O arsênico, sussurrou Iris, horror inundando cada célula de seu corpo. Você o envenenou lentamente. Eu não sabia que ele era tão frágil. Não sabia que já tinha tuberculose latente. O arsênico apenas acelerou o inevitável. Saskia cobriu o rosto com as mãos. E então você apareceu, reconstruindo tudo. E eu não pude deixá-la revelar o que eu me tornei. Uma assassina, disse Cornelis friamente. E uma traidora. Uma sobrevivente, corrigiu Saskia, abaixando as mãos. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Mas não mais. Ela se virou para o público chocado. Confessei tudo. A todos vocês, como testemunhas. Mevrouw Vandermeer é inocente. Sempre foi. Guardas da cidade entraram pela porta principal. Jan os havia alertado antes, independente do plano de Haas. Eles prenderam Haas primeiro, depois se aproximaram de Saskia. Ela foi com eles sem resistência, apenas olhando para Iris uma última vez. Desculpe, disse ela. Pelo que vale, sua música era linda. Ele a amava de verdade. Isso sempre foi claro nas notas. Ela foi levada, deixando o salão em caos absoluto. Cornelis puxou Iris para fora, para o jardim dos fundos. O ar frio da noite era um choque após o calor sufocante do salão. Iris tremia incontrolavelmente, de liberação de adrenalina e dor. Ela matou Peter, disse Iris, sua voz quebrando. Não foi doença, foi assassinato, e eu nunca soube, nunca suspeitei. Cornelis a puxou contra seu peito, envolvendo-a completamente em seus braços. Você não poderia ter sabido, e você o vingou. Você trouxe a verdade à luz. Iris chorou então, soluços profundos que vinham de um lugar que ela havia mantido fechado por muito tempo. Cornelis a segurou durante tudo, uma das mãos acariciando seus cabelos,
a outra firme em suas costas. Quando finalmente os soluços diminuíram, ela se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Eu deveria estar furiosa, devastada, mas tudo que sinto é alívio, porque finalmente sei a verdade e porque você estava aqui comigo. Cornelis limpou as lágrimas de seu rosto com os polegares. Eu sempre estarei, se você me deixar. Isso não é sensato. Você é um duque. Eu sou... Você é a mulher mais corajosa que já conheci. Você é a pessoa que me fez sentir música novamente. Você é quem eu quero ao meu lado, não importa o que a sociedade pense. E ali mesmo, no jardim frio, ele segurou as mãos dela e pediu: case-se comigo. Não porque precisa de proteção ou posição, mas porque quando toca piano, sinto as vibrações não apenas da música, mas do seu coração batendo em sincronia com o meu. Porque você me vê quando olha para mim, não o título ou a deficiência, apenas eu. Iris enquadrou seu rosto com as mãos. Sim, 1000 vezes sim. Porque você me fez sentir viva novamente quando estava apenas sobrevivendo. Não me importo com o som quando posso ver o modo como você sorri quando algo te surpreende. Te amo, Cornelis Van Hoorn. E quero passar o resto da minha vida aprendendo todas as formas de fazer você sentir música. Eles se beijaram ali, no jardim frio sob as estrelas, enquanto dentro do salão, o mundo que conheciam desmoronava e se reconstruía. Mas pela primeira vez em anos, nenhum dos dois se importava com o caos. Tinham um ao outro, e isso era música suficiente. Os 3 meses que se seguiram àquela noite no concerto transformaram Amsterdã de formas que ninguém poderia ter previsto. O julgamento de Saskia Verlinden e Frederick Haas foi o escândalo do ano. Toda a elite cultural e comercial da cidade foi convocada para testemunhar. Documentos confiscados revelaram anos de traição, dúzias de transações com potências estrangeiras, segredos militares vendidos como se fossem mercadorias comuns. Haas foi condenado a 20 anos de prisão. Saskia, devido à sua confissão pública e cooperação com as autoridades, recebeu 10 anos, com possibilidade de liberdade condicional. Mas foi o que aconteceu depois do julgamento que realmente importou. O juiz, um homem com reputação de justiça implacável, leu um decreto especial diante da corte lotada. Mevrouw Iris van der Meer, viúva de Peter van der Meer, é aqui declarada completamente inocente de todas as acusações previamente levantadas contra sua pessoa e caráter. Além disso, o Estado reconhece que tanto ela quanto seu falecido marido foram vítimas de uma conspiração criminosa que custou a vida de um cidadão honesto e quase destruiu a reputação de outro. Iris estava sentada na primeira fileira, com Cornelis ao seu lado, quando as palavras foram pronunciadas. Ela apertou a mão dele com força, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Como compensação pela injustiça sofrida, continuou o juiz, os bens confiscados do Teatro Imperial serão leiloados e 50% dos lucros serão destinados a Mevrouw van der Meer, com o restante indo para um fundo de apoio a artistas necessitados. O murmúrio que percorreu a sala foi ensurdecedor. 50% dos bens de Saskia significava uma fortuna. Iris não seria apenas livre da acusação, seria financeiramente independente. Quando deixaram o tribunal, uma pequena multidão os aguardava. Mas ao invés das expressões de desdém que Iris estava acostumada, viu rostos cheios de vergonha, de arrependimento. Uma senhora idosa, que a havia insultado no foyer do teatro meses atrás, aproximou-se com lágrimas nos olhos. "Perdoe-me, querida criança", disse ela, sua voz trêmula. "Eu fui cruel quando deveria ter sido compassiva." Iris segurou a mão enrugada da senhora.
está perdoada. Todos estão. Mas apesar da vindicação pública, apesar do dinheiro, apesar de tudo, Iris ainda carregava uma dor que nenhum julgamento poderia curar. Peter estava morto, e nenhuma justiça no mundo o traria de volta. Foi Cornelis quem percebeu, é claro. Ele sempre percebia. 2 semanas após o julgamento, Cornelis levou Iris a um lugar que ela nunca havia visitado, o cemitério onde Peter fora enterrado. Ela não conseguira pagar por uma lápide adequada na época, apenas uma cruz de madeira simples, com o nome dele gravado à mão. Mas quando chegaram ao local, Iris parou abruptamente, a respiração presa na garganta. A cruz de madeira havia sido substituída por uma lápide de mármore branco lindamente esculpida. E gravadas nela, além do nome e das datas, estavam as primeiras notas da ópera que ele havia tentado proteger. "Você fez isso", sussurrou Iris, olhando para Cornelis. Ele merecia ser lembrado adequadamente, como artista, como homem honesto que morreu tentando fazer a coisa certa. Cornelis tocou gentilmente suas costas. "E você merecia poder se despedir adequadamente." Iris se ajoelhou diante da lápide, as mãos tremendo enquanto traçava as notas gravadas na pedra. "Peter", disse ela suavemente, "eu descobri a verdade. Você não era ladrão. Você era herói. E eu sinto muito. Sinto tanto por não ter percebido que estava sendo envenenado, por não ter protegido você, por..." Sua voz quebrou. Cornelis se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão. "Ele sabia que você o amava", disse Cornelis. "E onde quer que esteja agora, está orgulhoso de você, pela coragem, pela força, pela forma como você honrou a memória dele." Iris se virou para olhá-lo, lágrimas escorrendo livremente. "Como você pode ter certeza? Porque se eu estivesse no lugar dele, se tivesse que partir e deixar você para trás, minha única esperança seria que você encontrasse alguém que a amasse metade do quanto eu amo, e que você fosse feliz novamente." Ele limpou as lágrimas dela com o polegar. "Ele não gostaria que você carregasse culpa pelo resto da vida." Iris abraçou Cornelis ali mesmo, no cemitério frio, e pela primeira vez desde a morte de Peter, sentiu o peso da culpa começar a se dissolver. Não completamente, talvez nunca completamente, mas o suficiente para respirar, o suficiente para viver. "Obrigada", sussurrou ela contra o peito dele, "por me ajudar a encontrar paz." "Sempre", prometeu ele. O casamento foi marcado para o início de dezembro, quando os canais de Amsterdã começavam a congelar e a cidade se transformava em um conto de fadas gelado. Iris insistiu em uma cerimônia simples. Não queria ostentação ou espetáculo, apenas as pessoas que realmente importavam. Cornelis concordou imediatamente. Ele nunca havia se importado com pompa aristocrática. Mas a sogra de Iris, Mevrouw Johanna, tinha outras ideias. "Absolutamente não", disse a senhora de 60 anos, batendo a bengala no chão da sala de estar da mansão de Cornelis. "Minha nora vai se casar com um duque e o fará com a dignidade que merece. Você já foi humilhada o suficiente, criança. Este dia será sobre celebração." Iris tentou protestar, mas Johanna era implacável. Com o dinheiro da compensação, ela contratou uma costureira excepcional, encomendou flores de estufas particulares e até convenceu Cornelis a permitir que a cerimônia fosse em sua propriedade, mas aberta a qualquer cidadão de Amsterdã que quisesse testemunhar. "Que vejam", disse Johanna com satisfação feroz, "que a mulher que acusaram falsamente se casará com honra e amor verdadeiro." No dia do casamento, o jardim da mansão do duque estava transformado. Lanternas pendiam de cada árvore, suas luzes refletindo nos canais congelados. Flores brancas cobriam cada superfície, e no centro, sob um arco entrelaçado com era e luzes, estava o altar. Iris se vestiu em um quarto preparado especialmente para ela.
O vestido era de cetim marfim, mais simples que os trajes de noiva tradicionais da aristocracia, mas infinitamente mais elegante. O tecido caía em linhas limpas de seus ombros até o chão, e na cintura, bordados delicados em fio de prata formavam padrões que, Iris percebeu com lágrimas nos olhos, eram as mesmas notas musicais gravadas na lápide de Peter. "Ele está conosco", disse Johanna suavemente, ajustando o véu de renda de Iris, "de todas as formas que importam." Quando as portas do jardim se abriram e Iris começou a caminhar pelo corredor de convidados, ela viu rostos familiares. Ian, o assistente leal, estava na primeira fileira com lágrimas não disfarçadas escorrendo por seu rosto rude. Alguns dos músicos que haviam tocado no concerto fatídico e, para sua surpresa, dezenas de pessoas que ela nunca havia conhecido. Artistas, compositores, cidadãos comuns que haviam lido sobre sua história e vieram testemunhar o que chamavam de o casamento da justiça. Mas Iris mal via qualquer um deles. Seus olhos estavam fixos em Cornelis. Ele estava de pé sob o arco, impecável em traje formal preto com colete de brocado prateado. O cabelo loiro acinzentado estava perfeitamente penteado, e quando ela começou a caminhar, ele virou o rosto na direção exata dela, sentindo as vibrações de seus passos através do chão de madeira que haviam instalado especialmente para este propósito. E então, ele sorriu. Aquele sorriso devastador que transformava completamente seu rosto, que fazia Iris esquecer como respirar. Quando ela chegou ao altar, Cornelis estendeu a mão. Ela a tomou, e eles ficaram face a face, tão perto que ele podia ler cada palavra em seus lábios, cada emoção em seus olhos. O oficiante começou a cerimônia, mas Iris mal ouvia as palavras tradicionais. Quando chegou a hora dos votos, Cornelis falou primeiro. Sua voz era firme, clara, cada palavra articulada perfeitamente. "Iris van der Meer, você me ensinou que perder um sentido não significa perder a capacidade de viver plenamente. Você me mostrou que música não precisa de som, apenas de alma. E você me deu algo que pensei ter perdido para sempre, a capacidade de confiar, de amar, de acreditar que o futuro pode ser belo." Ele apertou suas mãos com mais força. "Prometo passar cada dia do resto da minha vida fazendo você sentir o quão extraordinária é. Prometo ser sua voz quando você precisar ser ouvida, seus ouvidos quando precisar de conforto e suas mãos quando o mundo parecer pesado demais para carregar sozinha." Iris estava chorando abertamente agora, lágrimas de alegria pura escorrendo por seu rosto. Ela respirou fundo, compondo-se para seus próprios votos. "Cornelis van Horn, você me encontrou no momento mais escuro da minha vida e me mostrou que ainda havia luz. Você me viu quando eu era invisível. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. E você me amou não apesar das minhas cicatrizes, mas incluindo-as." Sua voz tremeu, mas ela continuou. "Prometo ser suas vibrações em um mundo silencioso. Prometo tocar música para você sentir, falar claramente para você ler e estar presente de todas as formas que você precisa. E prometo amá-lo como o homem que me deu meu coração de volta quando achei que estava quebrado demais para ser remendado." O oficiante, visivelmente emocionado, declarou-os marido e mulher. "Pode beijar sua noiva", disse ele. Cornelis puxou Iris contra ele, e o beijo que compartilharam foi simultaneamente gentil e apaixonado. Um prometimento de todos os dias que viriam, de todas as noites de música e silêncio, de vibrações sentidas e palavras lidas em lábios amados.
Quando se separaram, aplausos explodiram ao redor deles. Mas naquele momento, Iris e Cornelis estavam sozinhos em seu próprio mundo, onde o som não importava, porque tinham algo muito mais profundo. 6 meses depois, em uma manhã ensolarada de primavera, Iris acordou na cama que agora dividia com Cornelis. Ele ainda dormia, o rosto relaxado de uma forma que raramente via durante o dia, quando as responsabilidades de gerir propriedades e negócios o mantinham tenso. Ela se levantou cuidadosamente para não acordá-lo e foi até a janela. Os canais de Amsterdã brilhavam sob o sol da manhã, barcos deslizando suavemente pela água. A cidade estava acordando, padeiros abrindo lojas, crianças correndo para a escola, a vida pulsando em cada rua. E Iris percebeu, com uma clareza que a deixou sem fôlego, que estava completamente feliz. Não a felicidade eufórica dos primeiros dias de amor, mas algo mais profundo, a felicidade tranquila de saber que pertencia a alguém e alguém pertencia a ela, de ter encontrado não apenas amor, mas parceria, não apenas paixão, mas paz. Ela sentiu braços se envolverem ao redor de sua cintura por trás. Cornelis havia acordado. Ele pressionou um beijo na curva de seu pescoço. "Sobre o que você está pensando?" perguntou ele, sua voz rouca de sono. Iris se virou em seus braços, olhando em seus olhos que não viam, mas percebiam tudo. "Estava pensando", disse ela lentamente, para que pudesse ler claramente, "que quando você me encontrou naquele corredor do teatro, eu estava perdida, em todos os sentidos. E você não me salvou, me deu as ferramentas para me salvar. Você sempre teve essas ferramentas", disse ele, "apenas precisava lembrar. Talvez, mas você me ajudou a lembrar. E por isso e por tudo mais, eu te amo, hoje, amanhã e em todas as vibrações entre as notas." Cornelis sorriu, aquele sorriso que era só dela. "E eu te amo, em todos os silêncios e em toda a música." Eles ficaram ali, na luz da manhã, 2 sobreviventes que haviam encontrado um ao outro em meio ao caos. 2 pessoas que o mundo havia tentado silenciar, mas que criaram juntos uma sinfonia mais alta que qualquer julgamento. E quando Iris finalmente o levou de volta para a cama, quando se amaram com a ternura de quem entende que cada momento é precioso, não precisaram de palavras ou sons, apenas de presença, apenas de amor, apenas um do outro, porque afinal, a melhor música sempre foi aquela que não precisa ser ouvida para ser sentida. A ópera terminou. Os aplausos ecoaram. Mas a verdadeira música, aquela que Iris e Cornelis compuseram juntos, não precisa de palco nem de plateia. É a melodia silenciosa de 2 corações que aprenderam a escutar além do som. Talvez você tenha se visto em Iris, julgada por algo que não fez, carregando o peso de expectativas impossíveis, sentindo que sua voz nunca será ouvida. Ou talvez você seja como Cornelis, isolado por algo fora do seu controle, vendo as pessoas olharem para você, mas nunca realmente te verem. Esta história quer lembrar você de algo fundamental. Amor verdadeiro não precisa de perfeição, precisa de presença, de alguém disposto a aprender sua linguagem, mesmo que seja em vibrações ao invés de palavras, de alguém que escolha ficar quando seria mais fácil partir. E sabe o que é mais poderoso? Você também pode ser essa pessoa para alguém. A mão que se estende, a voz que defende, o coração que escuta. Se esta história tocou você, inscreva-se nos Diários da Nobreza e ative o sininho de notificações. Cada história que contamos aqui é um lembrete de que você não está sozinho, de que seu valor não diminui com as opiniões de quem não te conhece, e de que, em algum lugar, há alguém esperando para ver você exatamente como você é. Nos vemos na próxima história. Até lá!